Oi, tudo bem? Estamos mais uma vez juntos. Espero que vocês estejam muito bem. E quero dar aqui meu agradecimento a você, aluno e aluna. Meu querido abraço, olha, beijo carinhoso. Estou sentindo muita falta das nossas aulas. Estamos lá naquela situação toda de sala de aula, da nossa realidade, mas infelizmente a gente está caminhando desse jeito, precisamos continuar. E estou agradecendo claramente a você que está mandando o seu vídeo e, claro, de novo pedindo a você que ainda não enviou, faça seu vídeo, manda para mim e eu vou, né, colocar aqui junto com as nossas programações, ok? Conto com a sua participação. Pois é, e você que ainda está esperando a sua vez, aguenta mais um pouco. Nós teremos algumas outras videoaulas para apresentar e eu quero que você lembre-se disso, hein? Você ainda que não mandou, pode participar. Fique tranquilo que a sua vez a gente conta lá sua historinha, leia na frente do seu vídeo, manda o vídeo para mim, tá? E a gente coloca para você. Eu gostaria muito dessa interação. Afinal de contas, tá muito assim desanimador fazer as aulas dessa maneira, né? Sozinho, né? Sem a participação de vocês, sem ter condições de ouvir vocês falarem. E claro, a gente vai abrir aí outras possibilidades e vamos conseguir sim, tá? Então, para você que está aí, olha, eu vou mostrar agora para vocês mais uma participação. No caso agora é dupla, né? Porque tem uma participação conjunta com a família e quero agradecer imensamente a participação da família, que está ajudando e muito aos alunos, às alunas a passarem por essa fase de ter que aprender a estudar, muitas vezes distante do professor. Bom, ouça aí a nossa historinha de hoje, o comentário sobre o livro que leram, né? E você pode contar para nós a sua historinha. Lembre-se disso, tá? Conta, grava lá a sua historinha. De preferência, coloque a câmera em posição horizontal, tá bom? Coloque lá, deixe a claridade para ficar na sua frente, ou seja, você grave de frente para a janela para que a claridade bata no seu rosto e a imagem fique nítida. Não faça ao contrário, que aí a imagem fica, ó, perfeita, tá bom? Ouça a historinha e depois a gente volta para comentar. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E aí, Nicolas, que livro que você leu hoje? Escudo protetor contra o vírus. E aí, você gostou do quê? Gostei de ter muitas partes que os dedos se abraçam. É muito legal isso daí. Ficou sabendo que o povo tá interessado contra o vírus. Aí. E o que mais chamou a atenção? O que você mais gostou? Chamou atenção foi os passos que deram. As explicações? Do 1, do 2, do 3 e do 4. E o que você indicaria esse livro por quê? Indicaria? Indicaria. Indicaria porque ele é bom. Ele é bom, ele é ótimo. Instruções para como se livrar dos vírus. Ok. Até mais. Até mais, tchau. Valeu, Nicolas, obrigado. A sua mamãe também, a Priscila, obrigado pela força. E aos que estão assistindo, os pais e as mães, olha, continue participando. Obrigado pela força. Sei que está difícil para muitos, a situação não está fácil para tantas aí. E vamos com fé e ânimo, porque as coisas vão melhorar, tá bom? Eu creio nisso. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a orientação da prova de matemática. E a prova de matemática de hoje, que vocês já receberam, então é preciso lembrar disso, que vocês já receberam essa prova. Então, nós vamos falar justamente sobre esta prova e algumas orientações dela, tá bom? Bom, a primeira orientação é que nesta prova, também como na outra, o gabarito que vocês deverão preencher está aí composto de 16 questões. Dessas 16 questões, todas têm 4 alternativas, só que como é uma prova que tem como pretexto saber como vocês a desenvolvem, vocês terão questões que terão que responder fazendo a conta, né? E não tem alternativa. Então, quais são essas questões? É a questão 9, 11 e 15. As outras questões, elas têm alternativa, mas elas têm um espaço para que vocês façam a conta.
Então, nós vamos esclarecer justamente por esta questão, né, o porquê de dar esses espaços para que nós possamos ter uma ideia de como vocês estão se desenvolvendo na habilidade do cálculo, de como está sendo. A primeira conta, né, que aparece aí é um probleminha, né, na primeira questão, e tem como proposta saber se vocês têm condições de saber, né, a questão de relacionar situações, problemas com valores. Então, nós temos aí, ó, Julie Nicole, né, encomendou salgadinhos para sua festa de aniversário, sabendo que 1 cento custa R$ 22, quanto ele pagará por 300 salgadinhos? Então, a primeira lógica aqui é que nós temos que lembrar que na matemática existem situações em que aparece por palavras situações que são relacionadas à matemática. Então, por exemplo, o dobro, quádruplo, quíntuplo, né, um quarto, um terço, às vezes pode estar escrito. E é o caso aqui, ó. Por exemplo, quando fala de 1 cento. Então, vamos lá de novo. Sabendo que 1 cento custa R$ 22, mas a primeira pergunta é o que é 1 cento? 1 cento vem da palavra 100. Então, quando você compra salgadinhos, seja lá coxinhas, e você pede lá para fritar para você comer, você vai pedir uma unidade? Não, eles fazem uma caixinha, na caixinha vem 100 coxinhas, ok? Então, essas 100 coxinhas, no problema aqui, diz que custa R$ 22. Sendo assim, a pergunta é, quanto que ela pagará se ela for levar 300 salgadinhos? Então, vocês irão ter que pensar justamente nesta matemática de pensar em relação a esta característica que aparece aqui. Eu não vou falar muito, porque vocês precisam pensar, né? E esta é a proposta da prova. Não, vamos evitar aí que os pais e os maiores, né, que já saibam, respondam. Tenta vocês fazerem. É importante, porque lembrar que na vida, e eu costumo sempre frisar isso, na vida a gente não tem as pessoas o tempo todo do nosso lado para nos dar respostas daquilo que a gente precisa, solucionar os nossos problemas. Então, a mesma coisa eu falo para você agora. Então, não queira achar respostas. Faça você mesmo. Esforce-se, pense. Não está difícil, tá bom? Então, pela dica que eu dei aqui, já está mais fácil. Então, você vai pensar da seguinte maneira. 1 cento custa R$ 22. Se 1 cento tem 100 salgadinhos, e eu preciso levar 300 salgadinhos, quantos eu vou pagar por esses 300 salgadinhos? Então, essa é a dica. Eu acho que já ajudei bastante. Vamos para a próxima pergunta. Então, vocês podem responder fazendo o cálculo aqui neste espaço. A questão 2 da prova diz assim: assinale a alternativa que apresenta o resultado da operação 1269, 2,9. Então, para muitos, né, de nós, talvez a dificuldade seja entender o que é que está sendo pedido aqui, ó. Quando nós temos 2 pontinhos, equivale à divisão. Então, ou seja, aqui a conta é 1269 dividido por 9. E aqui tem as opções. Vocês vão utilizar aqui esse espaço para fazer a conta, ok? Vamos para a próxima pergunta. É a pergunta de número, né? Pergunta de número 4, né? Tem a seguinte proposta. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da operação 1.345 menos 546. Bom, essa conta aqui está muito fácil. Então, vocês irão fazer a operação aqui embaixo. A continha é uma conta de subtração. Não tem segredo. Então, vamos para a questão 5. Na questão 5, nós vamos utilizar esta, né, imagem, que é um mapa. Vocês talvez nunca utilizaram, porque vocês são jovens, e hoje nós temos
aparelho celular que você instala no GPS. Então ninguém mais precisa se preocupar em olhar como é a rua do seu bairro, né? Como se desenha esta sua rua, juntando a sua rua com as de outros colegas. E aqui eu tenho a seguinte situação: eu tenho a coluna A, tá vendo? Ó, a coluna que está em pé. Então eu tenho a B, a C e a D. E a cada coluna eu tenho que observar que nós temos também linhas. Ou seja, tenho a linha número 1, a linha número 2, a linha número 3, né, que vai até o final, né, a linha número 4. Então, todas essas linhas, elas têm, né, então, uma região dentro desse mapa. Então, portanto, eu, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, dar o exemplo aqui do quadradinho que está aqui. Eu vou ler como D está na linha 1, então vai ser a D1. Então, se eu olhar no mapa, o que está me aparecendo aqui? Está aparecendo o nome da rua, Avenida Marcondes Salgado. Está aqui, ó, né? E aqui começa um pedacinho da rua Santa Clara. A mesma coisa vai ser aqui. Se eu pegar, por exemplo, esse desenho aqui, ó, em que lugar está localizado dentro do mapa? Então, está localizado na coluna B, no número 2. Então, vai ser na célula, no quadradinho chamado B2. Então, esse B2 está dentro da região do mapa que aparece quais ruas? Carlos Chagas, né? Pio XII, um pedacinho da rua Taquatinga, né? Taquantinga, não dá para ler aqui muito bem, né? Um pedacinho da rua São João, que é essa aqui, ó, né? Bom, e aí vocês têm a seguinte pergunta para o problema. Roberto pesquisou na internet a localização da rua Serra Negra, uma vez que pretende ir na casa de um novo amigo. Então, a primeira coisa é, onde que está essa rua Serra Negra no mapa? Então, ele observou a seguir no mapa, ele utilizou para localizar o endereço do amigo. Então, a pergunta é, dentro desse mapa todo, qual é a célula, qual é o quadradinho que vai encontrar a rua Serra Negra? De preferência, a quantidade que aparece maior, tá? Então, vocês irão olhar no mapa e vão me dizer nas alternativas qual é esta opção. Então, vamos lá. Aí aqui a resposta está aqui, ó. 4C significa na linha 4, na letra C, ou coluna C, e aí no número 4, na linha 4, na letra D, está na linha 3, está por acaso na linha 3, coluna C, ou está na linha 3, coluna D. Então, vocês irão achar aí, localizando no mapa. Tá? Pergunta 6. A pergunta 6, ela é uma pergunta que vai pedir para vocês multiplicação. Né? Nós já trabalhamos muito sobre isso, então não está tão difícil. Então, lembrar que todo número que você multiplica por zero, ele é sempre zero. Então, por favor, se atente a isso. Ok? Então, o número é esse aqui, ó, 102 por 6. Então, qual é o resultado da multiplicação de 102 por 6? Vocês irão fazer a continha aqui nesse espaço, ok? E a resposta certa é A, B, C ou D. Aí vocês coloquem lá no gabarito também, tá bom? Questão 7. Na questão 7, nós temos a seguinte problemática aqui. Eu tenho, na questão 7, o seguinte problema. Dalva fez um pudim e usou 3 latas de leite condensado. Observe na imagem abaixo e responda. Qual figura representa a base das latas? Então, eu preciso esclarecer em relação à palavra, né? Quando a gente fala da palavra base, né, o que é que vocês entendem como base? Então, é importante vocês entenderem isso. Então, a base é aquilo que está segurando, que estrutura alguma coisa. Então, por exemplo, na nossa garrafinha, onde que está a base? Então, quando você vai, por exemplo, construir uma casa, você já viu alguém que constrói a casa pelo telhado? Com certeza não.
Você já viu alguém que constrói a casa começando pelas paredes? Não, né? Então, a casa não se começa pelo chão, pelo lugar que está firme? Então, é a base, é justamente isso. Ou seja, é aquilo que segura, né? Aquilo que tem a firmeza. Então, vocês irão olhar nesse exercício justamente esta questão. Qual dessas figuras que aparecem aí, que ela é a base, ou seja, é o fundo, ok? Dica dada e vamos para a próxima questão. Tá? A próxima questão é a questão de número 8 e ela vai precisar que vocês observem as duas colunas. Então, eu tenho aqui na coluna do lado aqui esquerdo da sua tela os desenhos. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho aqui do lado direito da sua tela também 4 quadradinhos e cada um está escrito alguma informação sobre esses desenhos. Então, o que é para ser feito? É para vocês ligar a coluna das figuras geométricas com a coluna de informação sobre o que há parecido e o que há diferente em cada uma das figuras. Então, vamos para a primeira. Eu sei que nós não tivemos muito esta aula neste ano, mas o ano passado nós trabalhamos alguma coisa. Então, eu espero que vocês consigam. Eu vou também depois passar algum link de uma aula que trate sobre essas questões de vértice, aresta e face. E isto é interessante para que vocês lembrem. Mas, para quem não viu ainda, lembrar que a face é a parte daquilo que você visualiza da lateral, né? Arestas são esses pontinhos, né? E vértices é o equivalente ao canudo, tá? Então vamos ver. Eu vou depois mandar um vídeo explicando melhorzinho isso aí, para não ter confusão, tá bom? E de repente eu possa também ter deixado aqui um pouco mais confuso, ok? Então vamos lá. O cilindro tem duas bases e o prisma também. Então o prisma é isso aqui que você vê, né, de várias maneiras, várias posições, né? Então o cilindro tem duas bases e o prisma também. O cilindro tem duas bases é quando eu tenho em cima e tenho embaixo, né? Então o prisma é quando eu posso ver por entre o objeto. Qual desses poderia ser? Sei. Então vamos lá. Nenhuma das duas figuras é arredondada. Então qual desses dois elementos aqui que eu posso dizer que nenhuma é arredondada? A pirâmide tem algumas faces e triângulos e o bloco retangular não. Então eu preciso voltar nesse assunto. Eu vou mandar um link depois para que vocês consigam. Então, o objetivo dessa tabela aqui é que vocês liguem as informações e as alternativas justamente estão aqui, ó, né? Ó, a questão 8 vocês não vão colocar no gabarito também, tá? Eu estou aqui reparando agora esse detalhe, eu tinha pulado o número 8. Questão 9. Lorena foi convidada para ir a uma festa com as amigas e ela tem em seu guarda-roupas 5 camisetas e 3 saias. Então, o que vocês vão pegar? Quais combinações? Quando a gente fala de combinações diferentes, eu tenho que lembrar de proporcionalidade, né? de condição. Então, o que vocês podem fazer? Lembra daquela ideia que nós trabalhamos numa aula em que a gente desenha o tanto de camiseta e o tanto de saias e vou fazendo ligação com as combinações? Então, que tipo de operação eu utilizo aqui? É isso que vocês vão ter que fazer. Façam a conta aqui. Não está difícil, tá bom? E a mesma coisa acontece na questão 10. Olha só que ajuda que ele nos dá. Então, só que na questão 10, ele tem 5 bermudas e 6 camisetas. Então, olha só, tem um desenho aqui. A questão anterior é a mesma que esta, né? Só o número que é diferente. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bermudas. Então, qual é a proposta? Vocês vão pegar, por exemplo, aqui, esta aqui, né? Eu vou pegar essa aqui. Então, eu vou ligar com esta
camiseta. Depois vou ligar com esta camiseta. Aqui não dá para. Vou ligar com essa. Vou ligar com essa. Vou ligar com essa. Vou arrumar com essa. E vou fazer uma combinação com essa. A mesma coisa eu vou fazer com esta outra aqui. Então, só nesse short aqui, eu tenho a possibilidade de juntar esse short com 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. E aí? Aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Então, esse short com essa camiseta e assim por diante. Eu tenho uma operação que é muito mais simplificada para fazer essa operação. Então, que conta que eu vou fazer? Pois bem, é isso que vocês vão descobrir. E a resposta está aqui, ó. Ou A, ou B, ou C, ou D. Bom, boa sorte. Não está difícil. Então, pense um pouquinho. A questão 11, nós trabalhamos um pouquinho, né? O ano passado com vocês, para quem era da minha turma. E nós vamos ter que rever em outras aulas a respeito. Então, aqui nós vamos trabalhar sobre a questão de fração. Como representa o número fracionário. Eu me recordo, eu passei uma videoaula que fala sobre um pouquinho sobre isso, está na rotina e depois vocês irão assistir novamente, caso vocês queiram, para rever esse assunto. Então, o que vocês irão mostrar aqui? Vocês vão dizer aqui no retângulo, né, aqui para vocês preencherem a resposta. Qual é a fração que representa a parte que Bruno comeu de chocolate? A parte que Bruno comeu de chocolate foi essa aqui, ó, né? Então, lembrar na fração que aqui é uma parte de um todo. Então, quantas partes foram divididas essa barra de chocolate? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 colunas. Então, eu tenho 4 colunas em que foram divididas esse chocolate. Então, quantas partes nós temos ao todo? Né? Temos aí 4 partes de um todo. Né? Então, é uma forma de também fazer a fração. Então, como é que eu vou representar essa em números? Então, observe aí, atente-se, para nós não termos dúvida, tá bom? Cuidado, volte lá na nossa videoaula sobre fração e relembre sobre esse assunto. Escreva aqui no retângulo a sua resposta. No gabarito, esta questão não precisa ser preenchida. Tá? Questão 12. Também vai trabalhar sobre fração. Vocês precisam voltar lá sobre o assunto de fração para que vocês consigam entender e conseguir responder esta questão. Então, na questão aqui, né, nós temos a seguinte problemática. Dormir na medida certa pode afastar problema de cansaço e falta de concentração. Considerando que os médicos recomendam que um adulto durma 8 horas por dia, a fração que representa as horas que ele dorme em relação às 24 horas do dia é. Ou seja, como é que eu vou representar? Então, aqui a dica é que vocês têm que lembrar que o número, eu não vou usar os termos técnicos, tá? Para facilitar, tá bom? Mas tem os termos técnicos que deveriam ser usados aqui. Então, o dividendo, o divisor, enfim, né? O número que vale o total de horas, essa é a dica que eu costumo facilitar para vocês, tá? O número que é o total de horas, que equivale o todo, a gente coloca embaixo, né? Eu coloco embaixo do outro número ou eu coloco em cima. Então, aqui nesse caso, por exemplo, 24 horas é o todo que você tem que numa noite, ou melhor, num dia, né? E embaixo está o número que equivale ao número de horas. Mas a pergunta que eu faço é, o total de tudo, né, do todo, ele fica embaixo, ele tem que ser colocado em número na parte de baixo da fração ou na parte de cima. Descobrindo isso, o resto é mais fácil. Volte lá na nossa videoaula que fala sobre fração, que nós vamos ter para vocês, e depois a gente vai tratar desse assunto, e aí vocês relembrem e conseguirão fazer a prova de maneira mais fácil, tá bom? A questão 13, né, ela tem um gráfico, ou melhor, uma tabela, em que aparece o nome dos artistas, o peso de cada um e a altura. E o problema está pedindo a seguinte situação. Dessas pessoas que são artistas aqui, nessa coluna aqui, né, desses artistas,
qual que é a mais leve e, ao mesmo tempo, a mais alta. Então, aqui vai exigir que vocês observem, né? Primeiro, quem que é a mais leve e quem que é a mais alta em relação às personagens. Então, aqui vocês vão ter, na resposta, isso que muitas vezes gera dúvida, porque aqui tem dois nomes, percebe? Então, a primeira parte da pergunta aqui, ó, do primeiro nome, são as pessoas que a gente diz que são as mais leves, né? Em relação a quilos, seja de peso. E no lado aqui direito, são as pessoas que são mais altas. Então, é isso que vocês vão observar na tabela, ok? E esses dados são fictícios, significa não são verdadeiros, é apenas uma ilustração, tá? Para a gente conseguir aprender a observar esse tipo de tabela. Questão 14. Diz assim: Cindy viajou de férias e percorreu a distância de 127 km para chegar à cidade de que sua irmã mora. Quantos metros Cindy percorreu para chegar à cidade em que mora sua irmã? Então, a única coisa que eu preciso saber é que dentro de 1 quilômetro tem quantos metros? Nós vamos ter que voltar numa outra videoaula. Eu trabalhei isso no ano passado com vocês, mas a gente vai voltar nessa questão de medidas. Então, dentro de 1 quilômetro, eu tenho quantos metros? Bom, é isso que vocês vão precisar pensar para responder. Lembrar que o km é sempre o maior. Então, a cada 1.000 quilômetros a cada 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros. Então, esta é a lógica que eu tenho que levar, ok? Portanto, pense um pouquinho, faça o cálculo se precisar aqui nesse retângulo aqui embaixo da prova e boa sorte. A questão 15. A questão 15 diz a seguinte situação. Tatiane e Christine registraram de segunda a sexta-feira a temperatura máxima que ocorreu na cidade em que moram e, com as informações obtidas, construíram um gráfico de linhas. Então, nós temos aqui a seguinte informação no gráfico que é preciso nós prestarmos atenção. Primeira observação eu tenho aqui na lateral esquerda informações que vão do 0 ao 14. O que significa isso? Aqui significa a temperatura. Então, a cada linha aqui significa uma temperatura, ok? E aqui, né, está em cada parte vem o nome de um dia da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta e, por último, sexta-feira. Esses são os dias da semana na nossa tabela que aparece na parte de baixo. Então, o que eu vou observar? Vou observar justamente o quê? É esta coluna e juntar com a linha. Então, qual é a informação que eu tenho aqui na segunda-feira? É o número 10. Então, qual é a temperatura de segunda-feira? 10. Aí vai aqui na terça-feira. Então, eu tenho que juntar terça-feira, a informação da coluna do dia da semana. E eu vou para a linha. Na linha do número 12, então eu tenho aqui, juntando, eu vou encontrar esse ponto máximo que a linha vermelha mostra, para dizer que nesse dia, terça-feira, a temperatura foi de 12. Aí aqui eu tenho quarta-feira, mais um dia da semana, e a linha bateu nesta distância aqui, que equivale a este número da linha. Então a gente vai passar aqui uma reta e nós vamos encontrar os dois pontos. Então, ou seja, o número 8, a temperatura do dia e o dia que está representado desta forma. Aí nós temos agora para quinta-feira, aqui ó, o desenho onde aponta a linha vermelha, o gráfico, e que vai juntar o dia da semana, que é quinta-feira, com a informação da temperatura. Então, qual é a temperatura? Que vai aqui, ó, é da linha a temperatura do número 10. O que significa? 10 graus. E aqui nós temos a metade, ou seja, não está nem numa linha, nem na outra.
Então, qual é a metade entre 8 e 10? Ou seja, então eu posso colocar a hipótese que o número que falta entre 8 e 10 é o número 9. Então, aqui é a metade. Então, está no número 9. De que dia da semana? Sexta-feira. Então, é assim que eu vou observar o meu gráfico para responder a pergunta. Qual é a pergunta? Em quais dias a temperatura máxima foi menor que 10 graus? Ou seja, vocês vão ter que observar a pergunta em quais dias. Lembra, a palavra quais é um ou é mais de um? Então, se eu fosse perguntar em qual dia, é um dia ou mais de um dia? Então, a pergunta já está dando dica para você prestar atenção. Então, a pergunta é: em quais dias a temperatura máxima foi menor que 10 graus? Bom, dica dada. Espero que vocês consigam acertar bem. Escreva aqui na tabela a sua resposta, ok? Vamos lá para o outro gráfico para responder a pergunta 16. A pergunta 16 vai dizer o seguinte, que para conhecer mais sobre os alunos da turma da escola, a coordenadora fez uma pesquisa lançando a pergunta para os alunos. Tenho medo de. E aí os alunos responderam e essas respostas dos alunos, foi possível de elaborar uma tabela, e com os dados elaborou uma tabela e um gráfico. Qual é a nossa informação desse gráfico? Eu preciso observar medos que os alunos têm da escola. Quais os medos dos alunos da escola? Então, nós temos aí as respostas. Então, eu tenho aqui, aqui no lado, eu tenho informação 0, 40. Eu preciso pensar o seguinte, esse 0 a 40 significa o quê? Esse 0 a 40 significa o quê? Eu preciso observar essa informação. Então, de 0 a 4. A minha câmera pifou um pouquinho, porque eu estou usando o celular e, pelo visto, o celular descarregou. Tá? Então, vocês estão me vendo aí a imagem, travada a imagem, mas não se preocupa não, tá? A voz está continuando e vamos seguir aqui. Tá? Então, para nós não perdermos nossa gravação. Então, nós temos aqui a imagem que vai do nosso gráfico, que vai de 0 a 40. Esse de 0 a 40 é o número de alunos da sala. Então, cada linha corresponde a esta informação, de 0 a 40. E eu vou ter que observar justamente o quê? Olha aqui, embaixo, os medos que os alunos tiveram. De escuro, chuva forte, injeção, ficar sozinhos, tirar notas baixas, medo de fantasma, chegar atrasado na escola. Então, todas essas informações foi montado um número, uma barra colorida. Então, o que eu preciso observar? Vamos lá de novo. Vou fazer só um pedaço aqui para não ficar tão longo o nosso vídeo, tá? Então, eu tenho aqui a seguinte informação. Eu tenho informação de que a barra aqui, vermelha, ela chegou nesta altura. Então, significa que se observarmos aqui, ela não está exatamente no número 20. Ela está um pouquinho acima. Então, eu posso dizer que aqui em torno de 21 alunos têm medo de escuro. A mesma coisa aqui da chuva forte. Eu tenho aqui a barra que vai até a metade destas duas linhas. Então, eu tenho que lembrar aqui, entre o 5 e o 10, quantos números passaram? Então, esta informação vai me ajudar a entender justamente o que a informação da barra está dizendo. Então, significa que entre este número aqui, que é o 10, e o 5, tá? Então, vamos lá, 5, 6, 7 e 8. Vamos dizer que seja aí em torno de 7 alunos têm medo de chuva forte. Então, vocês vão olhar justamente essa informação. Entre a linha que o gráfico alcança, ou seja, essa linha tem uma informação, você vai observar, e a coluna é a informação do medo que os alunos comentaram. E aí tem as opções, tem a opção que vocês vão poder colocar, A, B, C ou D, então vocês vão ter que descobrir. O que os alunos têm mais medo? Qual é o medo que os alunos têm mais medo? Ou seja, é do escuro, chuva forte, injeção, ficar sozinho, tirar notas baixas,
fantasma chegar atrasado na escola. Então, vamos analisar e responda a questão. E aí, a gente termina a nossa explicação, mostrando para vocês em relação a esta tabela. Bom, vocês que estão aí fazendo a prova, volte nos vídeos sobre os assuntos que eu mencionei, que nós vamos postar para vocês um link da própria possibilidade desse vídeo. Tem vídeos tanto no Centro de Mídias que fala sobre um dos assuntos que foi passado na semana passada, se não me engano, que falou um pouquinho sobre vértices, arestas e face. Embora nós já trabalhamos, vocês podem consultar isso na internet. Eu peço a vocês que não busquem resposta pronta, tá bom? Isso ajuda muito a vocês aprenderem, ok? Tem vídeo também sobre fração e representação, de como se representa a fração, tá? A questão de metros e quilômetros também nós vamos ter à disposição para ajudar vocês. Caso não encontre nenhum vídeo ou não consiga mandar em tempo, procure na internet que vocês vão encontrar, tá bom? Gente, o vídeo está ficando já um pouquinho extenso. Agradeço a participação de vocês. Se tiver dúvida, volte lá. E um beijo, um abraço. Tchau, tchau. E participe, tá? Até a próxima.